professora Silvia Ferreira. Vamos comentar questões de redação oficial. Último domingo tivemos a prova da Alesp, né? Técnico Legislativo, onde apareceram 8 questões de redação oficial, algumas mais polêmicas, outras nem tanto, mas a gente vai trabalhar dentro daquilo que a gente sabe. E aí, havendo a possibilidade, a intenção do recurso, enfim, a gente está comentando aqui as questões, fazendo a correção das questões antes da possibilidade do recurso, antes de repente a banca mudar, anular as questões. É só para a gente realmente perceber aquilo que foi cobrado durante a prova e para a gente perceber o que estava de acordo com o manual de redação oficial da Presidência da República, que foi o manual que estava constando no edital, tá? Então, dito isto, todas as informações que foram passadas, inclusive por mim, durante as aulas e na revisão, no dia D, fazem menção a este manual. O que tiver fora, a gente vai comentar, mas é claro que aqui a gente não tem a intenção de denegrir imagem de banca, não tem a intenção de falar nada além daquilo que vai, o limite é exatamente o conteúdo trabalhado, tá? Qual é a cartilha que nós deveríamos ter estudado e quais são os pontos que estão em excesso. É só, tá? Polêmicas, recursos, anulação, a banca foi tendenciosa, não foi, isso não nos cabe comentar aqui. Tudo bem? Começando então a correção da questão que aparece aí para você em tela, a gente está falando de uma partezinha, recorta e cola do próprio manual, inclusive tem a fonte ali, né? Manual de Redação da Presidência da República. Então, nesse manual, a banca copiou, recortou e colou na sua prova, e as informações que serviram para a gente acertar aqui, assinalar corretamente a alternativa, está aqui, né? O leitor deve ser conduzido ao contato mais direto com o assunto e com as informações, sem subterfúgio, sem excesso de palavras e sem excesso de ideias. Ué, se eu estou economizando em ideias, se eu estou indo direto ao assunto, é porque eu estou sendo objetiva, né? Padronização, padrão, formalidade, é aquela forma de tratamento, vocativo, pronome de tratamento. Coesão, conexão, impessoalidade é você não deixar transparecer dentro do texto marcas de pessoalidade. Então, por eliminação, é claro que o gabarito tem que ser a alternativa D, combinado? Tá aqui, inclusive, eu coloquei a partezinha que faz parte do manual, né? Objetividade. O que é objetividade? Ser objetivo é ir diretamente ao assunto que se deseja, sem voltas, sem redundâncias, para conseguir esse fundamental que o redator saiba de antemão qual é a ideia e qual é a principal, quais são as secundárias. A objetividade conduz o leitor ao contato mais direto com o assunto. Então, ó, direto, objetivo, sem subterfúgios. É errado supor que a objetividade suprime a delicadeza ou a expressão, não é para deixar o texto rude ou grosseiro, mas é para você ir direto ao assunto. Tudo bem? A próxima questão, ela vai dizer o seguinte, ela tem aqui uma imagem que já pode ser vista aí como talvez uma imagem que foge
ao que nós vimos de acordo com o manual. Por quê? Porque ali embaixo está escrito Manual de Redação Administrativa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e esse documento foi adaptado, né? Então, quando a gente viu o ofício, nós vimos que tem muitas características que diferem desse documento, inclusive o brasão, a identificação da administração, o endereçamento não vem abaixo, vem acima, o nome do documento, né, todos em letra maiúscula, faltou a vírgula ali no vocativo, os dados do signatário, eles devem ser centralizados. Então, assim, é óbvio, claro e evidente, inclusive pela fonte, que este não é o manual de redação da Presidência da República. Mas, de qualquer forma, tendo em vista o conteúdo, prezado senhor, tendo em vista a decisão da mesa diretora, datada de 3 de novembro, publica-se que aposenta a senhora Lohane do RG tal, o processo em epígrafe da referida aposentadoria para submetê-la ao exame dos excelentíssimos senhores conselheiros deste colendo tribunal. Como é um documento genérico, ele não tem um destinatário específico, então a gente tem que considerar que isso aqui não é uma ata, porque não está tratando de assuntos de interesse coletivo, nós não estamos fazendo qualquer requerimento, nós estamos simplesmente transmitindo uma informação. O memorando, ele não existe dentro do manual de redação, mas ele também não é, se a gente for pensar, mas a gente está olhando aí o documento que circula no interno de um órgão. Então, mas a gente está percebendo que pelo conteúdo não estamos falando de assuntos internos, a gente está falando de aposentadoria, da Lohane, etc. Uma carta não tem características de carta pessoal, então sobrou, obviamente, o ofício, tudo bem? Observando essa questão que aparece para nós em tela, nós temos um tal de ofício, que não é o ofício com as características exigidas pelo Manual da Presidência da República. Inclusive a fonte nos diz que esse documento foi construído a partir do Manual de Redação Administrativa da Assembleia Legislativa. Tá. Qual que era a intenção ou qual é o comando da questão? Bom, primeiro, antes de nós observarmos aqui o comando da questão, a gente vai olhar o seguinte: esse documento ele já não apresenta o brasão nem os dados da administração. Aqui também está faltando os dados do documento, ok? A data tudo bem, sem problemas, do lado direito. A referência, ela não é aqui, na verdade o endereçamento é que deveria estar para cá, não é isso? Ademais, esse excelentíssimo aqui, esse ilustríssimo, desculpe, não tem, de acordo com o Manual da Presidência da República, não existe essa fórmula de tratamento, tá? Depois a gente tem o prezado senhor, que é o vocativo. O prezado senhor, fica subentendido então que esse prezado senhor é o senhor doutor Sérgio Siqueira Rossi, que é o secretário diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado. Ótimo. Então, sem problemas, né? Excelentíssimo senhor, só para os chefes dos 3 poderes. Prezado senhor, o prezado senhor, de acordo com o manual da Presidência da República, é para cidadão comum, né? Então seria senhor secretário, só. Esse prezado está fora, considerando que ele não é um cidadão comum.
Aqui embaixo, apesar de não estar centralizado, mas nós temos os dados do signatário. O espaço para assinatura, o nome letra maiúscula, José Carlos Gonçalves, e ele é secretário-geral da administração. Então, veja, é de secretário para secretário, embora um seja secretário-geral, o outro seja secretário-diretor-geral. Tudo bem, vamos continuar. Passa para a próxima tela. E aí, a gente entra num conflito, porque, de acordo com o manual, e aí percebe que a gente vai ficar brigando aqui o tempo inteiro, porque o manual fala uma coisa, mas a gente não está usando o manual, então tá. Pensando no manual, pensando que foi cumprido o edital, a gente vai olhar aqui, eu coloquei o recorte e cola do manual, que diz o seguinte: para secretário executivo de ministério e demais ocupantes de cargos de natureza especial, o endereçamento é a sua excelência, então não é ilustríssimo. O vocativo é senhor secretário, tudo bem? Senhor secretário e não prezado senhor. O pronome de tratamento no corpo do texto é vossa excelência e eu poderia abreviar esse pronome de tratamento. Como a gente está considerando, então, de secretário para secretário, eu estou olhando para frente. Lembra? Eu falo muito isso em aula. Olhou para cima, eu respeito. Olhei para cá, olhei para baixo, eu dou atenção. Isto quer dizer que, primeiro, se esse secretário ou qualquer outra autoridade que ocupasse cargo de natureza especial, eu deveria tratar como Vossa Excelência, então a gente já tiraria aqui todas as outras alternativas, porque Vossa Senhoria não é para ser tratado o secretário. A Sua Senhoria, a Sua Excelência, é quando você fala da autoridade, e ali nós estamos falando com a autoridade. Vossa Magnificência é só para reitor, não é? Então, aí a gente ficaria entre essas duas alternativas. Aí eu poderia até pensar uma outra polêmica, dizendo, mas olha, um é secretário-geral, o outro é secretário-chefe. Tá, mas é secretário. Então, cargo de mesma hierarquia, atenciosamente. Eu, Silvia, fazendo a prova, lá colocaria, obviamente, de acordo com o manual da Presidência da República, alternativa E. Mas, porém, todavia, contudo, a gente tem a banca dando como alternativa Vossa Senhoria. Se no manual da LESP nós temos os secretários sendo tratados como Vossa Senhoria, não sabemos, nós não estudamos isso, nós estudamos o manual da Presidência da República. Então aqui fica uma expectativa, a banca vai mudar o gabarito, a banca vai anular a questão, a gente vai entrar com recurso, mas eu já falei que esse não é o objetivo da nossa conversa, então aqui eu vou voltar aqui a tela. Para mim, Silvia, e de acordo com o manual, gabarito alternativa E. Gabarito dado pela banca, alternativa A. Questão super, ultra, mega, blaster, fácil. De acordo com o manual da redação da Presidência da República, a mensagem. Qual que é a mensagem? Então, 6.3, mensagem, recorte e cola do manual. Instrumento de comunicação oficial entre os chefes dos poderes públicos. Tá, então não é com a população, não são os prefeitos e secretários, não é o poder legislativo e a população, não são os secretários e o poder legislativo.
somente entre as 3 casas, notadamente o Legislativo e o Executivo. Tranquilíssima a questão, só vou confirmar aqui o gabarito dado pela banca alternativa B. A presente tem finalidade de apresentar o relatório que foi desenvolvido entre os meses de julho e dezembro de 2021, no qual constam as despesas desse departamento. Seguem em anexo as cópias dos recibos. Garante-se a concisão. É o máximo de informações com o mínimo de palavras. Não foi isso que a gente aprendeu no manual? Então, quando eu falei que a gente enxuga o texto, e eu inclusive brinco, né? Na aula eu falo, para que você vai colocar venho por meio desta, este anexo tem por objetivo, vimos por meio deste ofício informar. Então, não tem outra forma de você entrar em um processo de comunicação se não for por esse documento. Então, dispensa-se a obviedade da coisa. Por isso, a gente tira de circulação estes elementos que já foram destacados. Ó, eu não preciso marcar aqui que é este documento, este relatório. Então, porque é o relatório, ok? Então, a finalidade desta, onde eu uso o pronome demonstrativo, já é desnecessário. Eu vou direto ao assunto. Letra A e B tá fora, a letra D eu vou jogar fora por quê? Porque vamos comparar a letra C com a letra D. Eu não preciso usar uma oração desenvolvida, não é? Eu posso usar uma oração reduzida. Então, o relatório que se desenvolveu diminui o relatório desenvolvido. Se eu sei que os meses de julho e dezembro formam o segundo semestre de um ano, então eu vou encolher, segundo semestre do ano. Por isso eu joguei fora a alternativa D, que poderia ter causado aí uma possível dúvida na hora de você fazer o X. Agora, ali na letra E, apresentamos o relatório de 2021, no qual constam as despesas. Ponto. Não é essa a informação principal? Então, aí você não vai aproveitar nada. Aproveitamos esta ocasião, segue em anexo as cópias. Ali já tem até problema de concordância, né? Você não aproveita, melhor você não aproveita, você manda em anexo ou seguem anexas as cópias dos recibos. Vamos confirmar aqui o gabarito? Gabarito, alternativa C, obviamente. Vamos para mais uma questão, VUNESP 2022. Um documento no padrão ofício. O documento do padrão ofício deve apresentar recorte e cola do item 5.1.2 do manual. Vamos lá? As siglas do setor no documento organizadas da maior para a menor. Mentira ou mentira? Mentira. Por quê? Porque nós vamos organizar da menor para a maior e não da maior para a menor. Joga fora essa alternativa, vou para a letra B. O tipo de expediente por extenso com todas as letras maiúsculas. Então, cadê o tipo de expediente? Tá aqui, ó. O tipo de expediente por extenso com todas as letras maiúsculas. Recorta e cola, gabarito, ok? Letra C. A palavra número tem que ser por extenso, iniciada com a letra maiúscula. Mentira. A gente tem que abreviar a palavra número, padronizada como NO. Joga fora essa alternativa. Vou para a letra D de jeans. As informações do expediente em letras minúsculas e centralizadas. Mentira. Cadê as informações do expediente?
informações do documento, número, ano com 4 dígitos e siglas usuais do setor que expede o documento. Tudo bem? Que mais que a gente pode observar aqui? As informações do expediente em letras minúsculas. Quando nós vimos que todo o documento, toda a especificidade do documento, a identificação, na verdade, ele é feito sempre com letras maiúsculas, tudo bem? Separados por barra e, ademais, está dizendo aqui que além de ser essas informações serem escritas em letras minúsculas, elas devem ser centralizadas. Mentira, elas devem ser alinhadas à margem esquerda do documento. Tá, joga fora a letra D, eu vou lá para a letra E. O nome da cidade onde se expediu o documento com a sigla da unidade de federação. Mentira, não se deve utilizar a sigla da unidade de federação depois do nome da cidade. Vamos confirmar o gabarito? Vamos, gabarito alternativa B. Mais uma questãozinha, a LESP 2022, um exemplo de texto encaminhado a uma autoridade pública dentro dos padrões de formalidade, padronização e impessoalidade. Jogaremos fora todas as alternativas se a gente considerar a impessoalidade. A gente não usa, né, esses termos informais, coloquiais, gírias, jargões, termos que pertencem a uma determinada tribo ou grupo. Então, veja, esse nada a ver, né, o grupo de funcionário considerou a avaliação deles nada a ver, porque sentiram que faltou empatia. Pessoalidade, criticidade, extravasou-se o sentimento. Joga fora, vou para a letra C. Analisando as avaliações dos funcionários, chegou a ser cômico o fato de muitos deles não conseguirem entender questões tão banais. Pessoalidade, criticidade, desabafo. Fico pensando, cara, você não tem que pensar nada, você é a administração pública, não tem que ter pessoalidade aqui, você não tem que pensar em nada, né? A turma deste setor pudesse abrir o jogo, gírias, né? Linguagens que não cabem dentro da língua formal. Parece que caiu mal. Outro tipo de linguagem não adequada. Ademais, a gente tem aí a expressão de sentimentos, né? Os funcionários se mostram ansiosos e vulneráveis a problemas externos, pessoalidade, descontrole. Agora, olha que bonitinha a letra A. Realizamos a análise dos resultados das avaliações, conforme solicitado por Vossa Senhoria, e disponibilizamos o relatório detalhado a este setor. Perfeita aqui, né, a nossa construção, sem nenhuma marca de pessoalidade, dentro da formalidade, dentro da padronização, gabarito. Mais uma questãozinha aparecendo para nós em tela VUNESP 2022. Considere as informações apresentadas. Então, o que está faltando aqui? Quando a gente diz assim, nome do órgão, secretaria ou departamento, setor ou entidade ou endereçamento. Lá em endereço, lá embaixo a gente tem a senhora e o nome de quem vai receber, o cargo e o endereço. Obviamente que nós estamos falando sobre cabeçalho e endereçamento, não é isso? O cabeçalho é exatamente onde nós colocamos os dados do órgão ou do setor, do órgão público que vai fazer a emissão desse documento, e logicamente ali está claríssimo que nós deveríamos colocar o endereçamento de quem vai receber essa correspondência. Aguardo você numa próxima. Até lá! Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar e deixa a dica para o nosso próximo vídeo. Até a próxima!